Olha, falando em economia, repercutiu muito nas redes sociais e na internet a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que afirmou em entrevista à CNN Brasil que o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, saiu com 5 bilhões de reais no bolso para comprar vacina. Segundo Paulo Guedes, o atraso na vacinação não é de hoje, seria desde aquele tempo, quando Mandetta era ministro. Vamos assistir a um trecho da fala de Paulo Guedes em entrevista à TV CNN. Olha, quanto mais cedo chegar a vacina, melhor. Eu não vou entrar Cada um tem suas atribuições no nosso governo. Cada um faz a sua parte. Nós demos 5 bilhões. No dia em que houve a comunicação, o ministro ainda era o Mandetta. O dia que ele comunicou, ele saiu do Congresso com 5 bilhões no bolso. Quer dizer, nunca faltou dinheiro. Logo depois, enquanto ele várias vezes estava na televisão, conversando e acalmando todo mundo, tinha um problema de logística. A entrega da vacina não está atrasada só agora, não. Desde aquela época já devia estar comprando vacina, não é mesmo? O dinheiro estava lá. Olha só, falando em vacina... Enio, só rapidinho, essa fala aí eu acho importante destacar, porque nas redes sociais tem repercutido muito. Mas repercute no sentido de que parece que Paulo Guedes está fazendo uma denúncia que Mandetta botou o dinheiro no bolso e vazou, né? Mas na verdade é que ele não tomou decisões no momento para acelerar essa compra de vacina ou até mesmo para fazer contratos e tal. Mas quando você pega essa fala isolada, parece que realmente que ele está denunciando aí que houve algum desvio, alguma coisa do tipo. Agora, lembrar que, assim como você falou mesmo ontem, Bolsonaro chegou a suspender um contrato, um acerto de compra da Coronavac, depois que Eduardo Pazuello já assinou, né, uma intenção de compra com a Coronavac. Bolsonaro foi lá e cancelou no dia seguinte porque dizia que não ia comprar essa vacina chinesa, porque não concordava e tal. Então, ou seja, não era tão fácil, não era tão simples resolver essa questão e acelerar esse processo, ainda mais lá atrás, né, quando não tinha, as vacinas estavam ainda em fase muito inicial de elaboração, né? Eu olhando o currículo do novo ministro, é um cara sensato, é um cara que tem um histórico de muita coerência, de reconhecimento profissional. Eu só lamento isso, porque como é que ele vai conviver com o humor de Bolsonaro, né? Porque a gente já viu o ministro ser atropelado, e eu não estou falando de Mandetta não, que muita gente morreu graças a Mandetta, porque sempre a gente diz assim, saúde tem que se curar, tem que se tratar no primeiro sintoma. Mandetta dizia no último, quando você tiver com falta de ar, vá para o hospital. Falando de Mandetta não, estou falando dos outros que caíram depois do Mandetta. Então, eu desejo toda boa sorte do mundo para o ministro e para a gente. Olha só, olhando aqui o mapa da Covid, dos casos de coronavírus no estado, a gente está num momento muito crítico do Covid, da pandemia, mas alguns estados já começam a entrar em estabilidade. Diferente dos dias anteriores, o Acre, o Maranhão, a Bahia e o Rio de Janeiro são 4 estados que ontem estavam em alta. Esses 4 estados entraram em estabilidade. Tem 2 estados em queda, já há algum tempo já, que é Amazonas e Roraima, e tem 20 estados mais o Distrito Federal em alta. A situação do Brasil, até o momento, eu estou vendo aqui, no portal do G1, 285.136 mortes, 11.700.431 casos. É isso aí. Na verdade, eu acho essa questão, vou ser bem sério com vocês, eu acho essa questão dos números de óbitos meio que jogo político, sabe? Quando você quer aumentar, ou quando você precisa aumentar o rigor do isolamento social, você joga ele para dizer, olha, tá morrendo muita gente, vamos suspender. Quando você quer flexibilizar aí, de repente, vem uma campanha eleitoral, alguma coisa do tipo, mas faz, não, tá morrendo menos gente. Porque, na verdade, como até o Ricardo Valentim explicou aqui ontem no meu de RN, os números de óbitos demoram um pouco, tem um delay para ser confirmados. A gente está confirmando aqui no Rio Grande do Norte ainda alguns óbitos de fevereiro. Para vocês terem uma ideia, são quase 800 casos em investigação. Ou seja, é muita coisa ainda que vai ser confirmada, muitos óbitos que vão ser confirmados, e que essa não é uma realidade assim tão direta.
tá morrendo menos gente hoje, então é porque tá melhor a situação. Não, é melhor, é mais importante até, às vezes, se olhar pela questão dos leitos ocupados. Quanto mais leitos ocupados, mais grave está a situação da pandemia. Porque ontem eu trouxe aqui os gráficos demonstram que aqui no Rio Grande do Norte Exatamente. tá caindo. O que os gráficos demonstram tá caindo. É o que a gente sente, percebe? Não, mas você olhando, a gente tá olhando também para esses gráficos aí da Bahia e desses outros estados, a gente também olha friamente. Se você olhar aqui, o gráfico que hoje eu já peguei antes de vir para cá, o gráfico, você pode dizer, está um sucesso. Esses gráficos que você demonstrou ontem, eu conversei com 3 médicos hoje de 3 hospitais diferentes. Estão completamente errados. Eles atribuíram ao delay. Eles estão dizendo que esses gráficos que estão chegando para a imprensa estão completamente equivocados. Mas a realidade é bem diferente dessa. Mas é o oficial. O pior que mas não só interessa, imprensa, tá errado. Os caras estão dizendo que tá errado. O pior que não é só para a imprensa, não, é para a sociedade inteira, entendeu? Eu sei. Agora, eu sei. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu com a gente aqui na 96 semana passada. Eu fui olhar o Regula RN, né, que é o portal que mais fornece dados aí pra gente, e o Regula RN estava justamente com a taxa de transmissibilidade, vinha caindo. Quando chegava no dia que eu olhei, estava 0,5. Era a mais baixa de toda a pandemia. 0,5 a taxa de transmissibilidade. Aí a gente pegou esse dado e foi falar com o pessoal do Laís. Olha, eu queria um esclarecimento sobre esse dado. Não, porque é muito difícil e tal. O Ricardo Valentim é muito ocupado. Tá entrando no avião agora, não tem como ele dar essa explicação. Tá bom. No dia seguinte, a mesma coisa. No terceiro dia, não é possível uma coincidência dessa, de 3 dias seguidos, a gente falar com ele tá entrando no avião para não poder explicar essas informações. Não é pra gente da 96, não. É pro público, são pros ouvintes. Até para esclarecer, olha, o site de vocês está dizendo isso, 0,5. A taxa de transmissibilidade tá baixa mesmo? A gente pode relaxar ou não? É um dado fictício? Não, eles não explicaram a gente. A gente divulgou essa informação. Quando foi ontem, ele veio aqui e disse, não, essa informação tá errada, porque na verdade, apesar de estar lá no meu site dizendo que é 0,5, essa taxa a gente só vai valer daqui a 15 dias, quando a gente atualizar quantos casos foram confirmados nesse período, a gente coloca. Ou seja, o que vale hoje é o que foi 15 dias atrás. A gente tem 15 dias de delay, 15 dias de atraso em qualquer situação, qualquer decisão que a gente venha tomar na saúde pública, na economia, em qualquer área. Né? Olha só, uma notícia aqui que acabou de chegar aqui, presidente do Banco do Brasil renuncia ao cargo. André Brandão estava à frente do banco desde agosto de 2020, indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Mais uma... Paulo Guedes vai perdendo os tentáculos dele politicamente e o presidente Bolsonaro vai sempre isolando aqueles ministros que têm alguma destaque, alguma estrela própria. Por isso que eu falei nesse instante em relação ao ministro da Saúde, que é um cara que me parece extremamente preparado e competente. Tudo isso é lamentável. Estão atribuindo a demissão, a renúncia no caso, né? Não foi demissão, a renúncia do presidente do Banco do Brasil, que em janeiro agora de 2021, o Banco do Brasil anunciou o fechamento de várias agências no Brasil e aquele programa de demissão voluntária, que desagradou o presidente Jair Bolsonaro. Daí se criou um clima realmente que não deu para André Brandão continuar no cargo. Ele está balançando desde o início do ano já, né? Agora a questão todinha aí é o seguinte, é o liberalismo, que o presidente se elegeu nesse discurso. É normal fechar agências deficitárias, sabe? Ou então vamos tratar do Banco do Brasil como uma questão social, porque você realmente tirar uma agência de uma cidadezinha pequena, que não foi o caso aqui do Rio Grande do Norte. Foram 3 agências que iriam ser fechadas, era uma aqui na Prudente Moraes, outra lá em Mossoró, lá no bairro da Paraíba, né? Lá em Mossoró, ali na Alberto Maranhão, e a outra era em algum outro lugar também, então não era uma cidadezinha pequena. Aí quando o cabo vai e está lá fazer a agenda presidencial, que ele foi eleito, aí o presidente diz, não, isso não pode. Pessoal, é normal, as agências de banco, elas estão fechando, porque coisa de banco a gente resolve agora por aplicativo. Claro. Esse é o normal, então é normal. Nada mais natural do que lançar um PDV, um programa de demissão voluntária. Sim, porque a empresa ela tem que dar lucro, e o Banco do Brasil, diferente da Caixa Econômica, é uma empresa de economia mista. Então tem ações na Bolsa de Valores, e as pessoas compram para ganhar dinheiro com a empresa crescendo. A Caixa Econômica, por ser uma empresa pública, ela não tem ações na Bolsa de Valores, ela só tem um dono, que é o Estado, no caso, o governo federal. Então,
Aí você pode até fazer suas ações sociais. No caso do Banco do Brasil, não. A regra é outra. É porque essa situação demonstra mais uma vez que, na verdade, não existe tanto assim direita e esquerda. O que existe é o lado de Bolsonaro, o lado do ex-presidente Lula. Porque, olha só, essa situação é o seguinte. O que é que acontece? O deputado federal, o deputado estadual, principalmente o deputado federal, o senador, vai lá no interior, aí tem o prefeitinho dele lá, né? O prefeitinho, o apoiador dele. Aí vai lá e faz, rapaz, vamos fechar a agência aqui, não tem condição, a população vai ficar muito satisfeita. Eu vou ser taxado como o prefeito que fechou o Banco do Brasil. Me dê um apoio aí. Aí o senador, o deputado, não importa qual lado ele seja do PT, do PSL ou do futuro partido do presidente Bolsonaro, não importa. Vai chegar lá em Brasília, vai fazer pressão. Caso o Banco do Brasil não reveja a decisão, ele vai lá para o Congresso, vai meter o pau. E aí, meu amigo, vai ser desgaste político, aí o presidente vai cobrar do presidente do Banco do Brasil uma revisão dessa situação. Se não for revisado, vai ter desgaste, vai sofrendo até que cai. Olha, o Neto Maciel, meu amigo Maciel, está dizendo aqui que a outra agência seria de Jardim de Seridó. Aí, como é a agência única na cidade, aí já tem um papel social diferente. Mas esse papel social, ele tem que ser exercido pela Caixa Econômica, que é uma empresa pública, é um banco público. É diferente de um banco de economia mista, como é o Banco do Brasil, que visa o lucro dos seus acionistas. E tem gente comum como agente e tem o próprio governo como acionista. A Caixa não, só tem um.